E eu quero ler com você uma palavra, acompanhe comigo essa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. A palavra do Senhor nos diz assim: e todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinham sido construídos sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, nós te damos graça por esse dia, por esse momento. Pedimos a direção do teu Espírito Santo, o teu poder, o teu favor e a tua graça. Que o Senhor vivifique cada uma dessas palavras até o profundo do coração e da alma de cada um, e que o Senhor nos conduza em cada caminho que possamos andar e trilhar aqui, e que estas pessoas e que esse ambiente seja cheio da tua glória, cheio da tua presença, que cura, que restaura, que transforma, que salva e que liberta. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto interessante, que Jesus nos traz uma parábola, nos falando acerca de dois homens que enfrentaram a mesma situação: ventos, chuvas, tempestades. Só que, porém, esses homens tiveram caminhos diferentes, ações, atitudes diferentes. O primeiro homem ouviu a palavra e praticou, construiu sua casa onde? Na rocha. O outro homem ouviu a palavra, não praticou e construiu sua casa na areia. O interessante é que esse texto, ele é um retrato da nossa vida atual, é um retrato da nossa sociedade, é um retrato, infelizmente, da vida de muitos. Há muitas pessoas com a vida desabada, há muitas pessoas com a vida em ruína, a vida emocional, financeira, espiritual, a vida familiar, no casamento. Agora, o que mais nós precisamos aprender aqui nessa palavra? O que nós podemos extrair dessa palavra para aplicar na nossa vida, nesse sentido do caminho, da cura, da restauração? Muitas vezes nós achamos que o problema da nossa vida está do lado de fora, ou nas circunstâncias, ou nas adversidades. Aprendemos aqui com Jesus que o problema não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Se eu fizer essa pergunta para você: mas qual o problema da sua vida? Muitas vezes você pode se deixar levar através das aparências, das circunstâncias. O problema da minha vida são as tempestades que eu tenho enfrentado. O problema da minha vida são os ventos fortes, são as enchentes, são as situações adversas que eu tenho enfrentado. Mas podemos aprender aqui nessa palavra que o problema real da nossa vida nunca foram as circunstâncias, mas sempre foi a falta de alicerce. Onde você está construindo o que você está construindo? E quando nós falamos de alicerce, nós falamos de uma estrutura interna, de princípios, de valores. Nós falamos da nossa saúde emocional, nós falamos da nossa identidade, desse conjunto de princípios e valores. Infelizmente, essa é a realidade de muitos. Estão paralisados, adoecidos no espírito, na alma e no corpo. Foi o que eu falei no início, né? A ingratidão, ela adoece o espírito, a alma e o corpo. Sim, a desonra, a ingratidão até envelhece, né? Você vai ver uma pessoa ingrata, é uma pessoa envelhecida. Você vai ver uma pessoa cheia de gratidão, que honra, é uma pessoa renovada, é uma pessoa que tem um brilho nos seus olhos, um brilho na sua face. Então, infelizmente, essa é o que é a realidade de muitas pessoas. O medo, a frustração, a depressão, o desamparo, tudo isso são fantasmas que têm rondado a vida das pessoas. Muitos até sabem o que fazer, mas parece que tem uma força impedindo, tem uma força puxando para trás, imobilizando. Muitos tentam avançar, sair do lugar, mas algo bloqueia o caminho. Existem inúmeros livros que ensinam como você avançar, como se tornar a melhor versão de você mesmo, e até livros que ensinam como você ter o sucesso. Mas infelizmente não tem muitos livros que ensinam como você superar o fracasso. Não tem muitos livros que ensinam como você superar suas perdas, suas dores, seus traumas, suas angústias, né? Então nós precisamos aqui
para aprender a transformar essas provações em algo que nos faça crescer, nós precisamos aprender esse caminho da cura, da restauração, nós precisamos aprender esse caminho da clínica da alma. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que tem impedido você de crescer? O que tem impedido você de avançar? O que tem impedido você de se desenvolver e evoluir? São os traumas do passado? As marcas que você carrega? É a dor emocional, os pesos, a rejeição, o abandono, a vergonha? Sim, tudo isso tem o poder de nos adoecer, de nos paralisar. E muitos estão presos, muitos estão estagnados na fronteira ali do seu destino. Eles não conseguem avançar a um novo tempo, a uma nova estação. Eles não mudam a geografia da sua existência. E o incrível é que Deus sempre está querendo mexer com a geografia da nossa existência. Lembrando a trajetória do povo de Israel, quando Deus os tira do Egito. O Egito é uma geografia de escravidão. Deus mexe com a geografia do povo do Egito, tira eles de lá e faz eles atravessarem o deserto. Deserto é uma geografia de escassez, mas também do sobrenatural e da provisão. Deus continua trabalhando, mexendo na geografia do povo de Israel, levando eles até a terra prometida, uma geografia de conquista, de lutas, de batalhas. Então a minha ênfase aqui é exatamente essa. Esse é o meu ponto, na relevância do nosso coração, da nossa vida interior, das nossas emoções, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo e também na nossa qualidade de vida. Hoje a grande questão é essa: a falta de saúde emocional é um dos principais obstáculos do crescimento. A imaturidade, as escolhas erradas, relacionamentos adoecedores, um ciclo interminável da ferida, e a falta de saúde emocional é um grande obstáculo do crescimento. Muito do que nós somos hoje, como nós funcionamos hoje, está relacionado com a nossa história de vida, com a nossa trajetória e também com a nossa família de origem. Ali vai ser a primeira escola que te constituiu e muito do que você é hoje. E para que a gente entenda essa clínica da alma e caminhe por esse caminho de transformar provações em propósitos, nós vamos precisar olhar para a nossa história. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, eu não gosto disso de ter que olhar para dentro de mim mesmo, eu não gosto disso. Eu disse: mas por quê? Eu não gosto do que eu vejo. Eu falei: mas é por isso que você tem que olhar mesmo, né? É por isso que você tem que olhar, porque o processo desta cura, a palavra ali cura nos dá esse entendimento. Curar é enfrentar. Enfrentar é trazer para frente. É impossível você viver a clínica da alma fugindo do seu passado, do seu conflito, fugindo das suas dores, dos seus traumas, das suas perdas. O caminho da clínica da alma é o oposto, é o caminho do enfrentamento. É o caminho de você então olhar para essa situação. O problema nunca foi o passado. Eu tenho passado, você tem passado. O problema é o que vamos fazer com o nosso passado. Vamos viver aprisionado nele, assombrado nele, acorrentado nele, ou vamos enfrentar o passado para que então a gente possa nos mover a um novo tempo e a uma nova estação. Então a nossa estrutura de vida, ela é extremamente importante na sua relação com Deus. Onde você vai chegar, o que você vai alcançar, depende muito do seu estado interior, do seu coração e da sua estrutura de vida. Não é isso que Jesus nos diz ali no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 17, quando ele diz: não se põe vinho novo em odre velho, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Mais uma vez Jesus ensinando uma parábola aqui a partir de dois elementos: o odre e o vinho, que nós vamos extrair significado para aplicar na nossa vida. O vinho é um elemento que simboliza aqui tudo de bom que Deus tem para derramar em nós. O milagre, o sobrenatural, a cura, a restauração, a provisão, o livramento, tudo de bom que Deus tem, simboliza aqui esse vinho de Deus. Tem um outro elemento aqui que é o odre,
era aquele recipiente feito de couro de animal, que se costurava aquilo artesanalmente e usava para transportar o vinho. Com o passar do tempo, esse recipiente, a chuva, o vento, ali o sol, ele ressecava, enrijecia e trincava. E Jesus está nos dizendo aqui, essa parábola é diretamente a nossa estrutura interior. Jesus está nos dizendo: não seja como esse odre velho, ressecado, trincado, enrijecido. Não vai funcionar. Você não vai conseguir lidar com as pressões da vida, você não vai conseguir lidar com as pressões, amortecer os impactos que a vida te traz, sendo uma pessoa enrijecida. E gente, o que nos enrijece? São tantas coisas, o legalismo, o perfeccionismo, tudo isso nos enrijece. E aqui a gente precisa entender, essa rigidez é fraqueza e a flexibilidade é força. A nossa rigidez nos torna até vulneráveis. Então o texto está nos dizendo: olha, não tem uma estrutura de vida como esse odre velho, ressecado, trincado, rachado, seja com o legalismo, seja com a religiosidade, seja com o perfeccionismo, seja com velhas velhas mentalidades que não funcionam, porque a mente precisa ser renovada. Então é preciso nós alcançarmos esse odre novo, né? O pastor Cote, ele tem até um livro com esse nome, o avivamento do odre novo. É isso que você precisa buscar, esse avivamento que começa de dentro para fora, fazendo você uma pessoa mais flexível, fazendo de você uma pessoa mais maleável. E aqui nós entendemos que o que afeta o seu coração vai afetar suas atitudes, e a Bíblia está sempre nos apontando nessa direção, do nosso mundo interior, do nosso coração, da nossa vida interior. E há uma direção clara, um comando nessa direção de guardarmos, cuidarmos, preservarmos íntegro, limpo, sarado o nosso interior, nosso coração. É o que o livro de Provérbios capítulo 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É engraçado que ao longo da nossa vida nos ensinam a guardar tudo, né? Nos ensina a guardar o dinheiro, a guardar a roupa, a guardar os bens, até o que não precisa a gente guarda, né? Agora, aquilo que a Bíblia está dando um comando para você guardar, você não tem guardado. Seu coração. Eu gosto de um livro do autor, o Peter Scazzero, chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ele diz nesse livro que é impossível você ter uma espiritualidade saudável sem saúde emocional. Ele diz que nós não podemos separar a saúde emocional da nossa espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade, a vida com Deus, o relacionamento com Deus não se resume num estereótipo, mas na essência, do lado de dentro. É isso que Jesus, falando àquela elite religiosa da época, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, Evangelho de Mateus capítulo 15, verso 7, Jesus dá uma palavra dura para eles e diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus denuncia essa distância, esse abismo entre o que a nossa boca fala e o que o nosso coração sente. E a clínica da alma, encontrar esse lugar, esse caminho de cura e restauração, é diminuir esse espaço até não haver mais espaço entre o que você fala e o que está no seu coração, o que você fala e o que você vive. Hipocrisia é o ato de fingir, de representar. E a fala de Jesus aqui é dirigida para essa elite religiosa, e dizendo: olha, a vida com Deus não se resume apenas num estereótipo do lado de fora, mas principalmente na essência, no coração de cada um de nós. É por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Deus está dando essa direção para o profeta, que nós vamos buscar a Deus, nós vamos encontrar a Deus quando o nosso coração for inteiro. E quando o nosso coração experimentar essa plenitude de cura, de restauração. Então a condição do nosso coração, ela é fundamental na nossa busca com Deus, nos nossos relacionamentos. Quantas pessoas
colecionando relacionamentos quebrados. Quantas pessoas vivendo um estilo de vida onde chega e intoxica, né? A pessoa que é tóxica, onde chega e intoxica os relacionamentos, né? Há um tempo atrás se contratava muito pelo currículo que é técnico, né? Hoje não se contrata mais pelo currículo técnico, mas pelo currículo emocional, né? Porque uma pessoa despreparada emocionalmente vai dar prejuízo no setor. As pessoas não querem ter prejuízo, não querem perder tempo. Então, como é importante a condição do nosso coração, um coração ferido, com raízes de dor emocional, carregando esses traumas, não vai conseguir desempenhar ou viver tudo o que Deus tem para essa pessoa viver. Hebreus capítulo 12, verso 15, a Bíblia nos aponta nessa direção quando diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que incrível, a Bíblia está dizendo que dentro de nós é possível crescer raízes. E ela está dando um exemplo, raízes de amargura, mas tem muitas outras raízes, raízes de avareza, de orgulho, de sensualidade, de imoralidade. São muitas as raízes que podem crescer dentro de nós, nos perturbar, trazer muita perturbação, descontrole, desequilíbrio. Hoje tem muita gente perturbada, né, no nosso meio, gente que vivendo nos extremos, nos excessos, nos limites. Então, além de perturbar, ela pode contaminar muitos. Feridas na alma são altamente contagiosas. Uma pessoa ferida na alma nunca fica ferida sozinha, vai ser sempre o centro do problema, da crítica, da confusão, só vê a dificuldade, só vê o negativo. Então é isso que você vai ali aprender na dinâmica dessa leitura desse livro sobre a clínica da alma, essa capacidade de você transformar essas provações, transformar esses conteúdos internos que estão te paralisando, te travando, impedindo você de viver o melhor do Senhor, transformar isso tudo em um propósito. E eu quero aqui, como eu disse, construir esse entendimento e colocar e dizer que esse é o meu ponto. Como está o seu coração vai interferir na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo, na relação com você mesmo e na sua qualidade de vida. É por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, ele diz assim, verso 8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero ver Deus na minha vida. Você quer ver Deus na sua vida? Todo dia, toda hora, queremos ver Deus na nossa vida, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de andar, de relacionar. Quantos querem ver Deus na sua vida? A condicionante aqui é um coração limpo. É um coração livre daquilo que tem entulhado, daquilo que tem sujado. Jesus disse que bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se tem os limpos de coração, é porque tem o sujo. O que suja o seu coração? O que tem sujado o seu coração? Que é um canal direto da sua relação com Deus. Muitas vezes não percebemos, mas ao longo da nossa vida, nós acumulamos, nós carregamos muitos pesos, muitos sentimentos, muitos pensamentos, que eles se transformam em lixo emocional e vai entulhando o nosso coração. Imagine comigo esse exemplo, essa ilustração. Se nós começarmos a encher esse lugar aqui de sacos e mais saco de lixo, com o passar do tempo esse lixo vai atrair mosca, rato, barata. Não adianta nada a gente fazer aqui uma força-tarefa para espantar as moscas ou expulsar os ratos, porque o ambiente todo está contaminado. A verdadeira libertação e o caminho da restauração a restauração das emoções é lidar com o lixo da alma. O livro de Provérbios capítulo 27 diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcança misericórdia. Então lidar com o lixo da alma é a essência da libertação. Lidar com o lixo da alma é a essência desse lugar de cura, de restauração.
Então, as nossas fragilidades, as nossas debilidades, sim, essas áreas não resolvidas, sim, elas nos tornam vulneráveis. Vulneráveis a quê? Ao adoecimento emocional e também à exploração maligna. Eu vou te explicar. Em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Pedro nos diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. Não é todo mundo, alguém. Quem se enquadra? A Bíblia, em poucos lugares, ou talvez em nenhum outro lugar, você vai ver essa comparação do leão com o diabo. É uma comparação que podemos aplicar de uma forma direta à nossa vida espiritual e emocional. O leão é um dos maiores predadores que nós temos, mas ele é um predador astuto. Ele não vai atacar a presa de frente. Ele vai aproveitar a fragilidade, a fraqueza, a debilidade da presa. A presa que está ferida, doente, desgarrada, distraída, essa vai ser o alvo então do leão, aplicando na nossa vida nossas debilidades, situações não resolvidas, fragilidades emocionais, muitas vezes nos expõe a um adoecimento emocional, nos expõe a uma ação direta e maligna na nossa vida. Então, uma pessoa ferida, ela é um alvo fácil. É por isso que esse entendimento, da clínica da alma, de você transformar suas dores em propósito, é tão fundamental, de você então sair desse lugar de ser um alvo fácil. Naquela área que a pessoa está ferida, vai desenvolver uma série de sintomas, atrapalhando o seu caminho da santidade. Muitas vezes você tem que lidar com as tentações, com as lutas, mas você está debilitado de tal forma que a tentação chega, você nem consegue resistir, porque a sua estrutura emocional está debilitada. E é interessante a gente observar que o que o texto nos orienta ali é sede sóbrios e vigilantes. Muitas vezes a gente acha que sobriedade é só em relação a algum tipo de substância psicoativa, como álcool ou outras drogas, mas sobriedade como capacidade de discernimento daquilo que quer entrar no seu coração, daquilo que quer entrar no seu interior. Sede sóbrios e vigilantes com relação à inveja, ao orgulho, à amargura, à mágoa, à avareza, à sensualidade, à sedução. Sede sóbrios e vigilantes contra aquilo que quer entrar no seu coração e tomar de assalto e adoecer sua vida. Sede sóbrios e vigilantes, porque esse é o coração da batalha. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, o texto diz: o ladrão vem senão para matar, para roubar, para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É uma batalha de argumentos. De um lado, a ideia de Deus para você, fazer você avançar, de ter uma vida e uma vida em abundância. E de um outro lado, a ideia do mal para você, que é roubar, que é matar, que é para destruir sua vida, o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. E é por isso que eu sempre digo, onde nós vamos chegar, o que nós vamos alcançar, está relacionado com o nosso interior. O nosso destino, ele começa no nosso coração. Então esse caminho da cura e da restauração é o processo de dar um novo significado àquilo que aconteceu com você. Essa é a clínica da alma. E sem essa disposição de melhorar, é impossível avançar uma nova fronteira do nosso destino. Hoje, um dos maiores obstáculos dessa cura, dessa restauração, dos maiores obstáculos da clínica da alma, é a indisposição de ser tratado. O sujeito não submete ao tratamento. O sujeito, ele não se dispõe ao tratamento. E aí ele é fechado nas suas dores como mecanismo de defesa. Ele é fechado no seu orgulho, na sua orfandade, na sua rejeição. Isso acaba virando um grande impedimento. E aqui nós entendemos que não é apenas fazer para Deus, mas sim deixar Deus fazer em nós. Quando Deus faz em nós, Ele vai fazer através de nós. Amém? Vocês estão muito caladinhos. Sabia que pode dar um amém na igreja? Sabia que pode dar um glória a Deus na igreja? Vocês estão muito parados. Dá uma força aí para o pregador, manifesta que você está aí, Então nós precisamos entender que sem disposição de melhorar, nós não vamos avançar. Nós precisamos entender que não é apenas fazer para Deus, mas é deixar Deus fazer em nós. E quando Deus faz em nós, Ele vai fazer através de nós. Quando você dá um amém, você recebe a palavra.
Quando você dá um amém, você, opa, voltei pro corpo, né? Estou agora num culto vivo. Esquece o seu almoço, rapaz, vai chegar a hora. Agora é a hora do alimento espiritual. Você está aí pensando no almoço, você está pensando nas contas de amanhã, você está pensando até no feriado no final do mês. Calma, foca aqui, rapaz, tudo tem seu tempo. Não deixa nada te distrair, roubar sua atenção, né? Atenção, concentração, são moedas muito caras hoje, né? E você precisa dar sua atenção agora aqui à palavra de Deus. Então esse é o caminho da cura, esse é o caminho da restauração, é poder dar um novo significado àquilo que nos aconteceu. Não é só fazer para Deus, mas é deixar Deus fazer em nós. É isso que o apóstolo Paulo aconselha ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, quando ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O apresentar-se a Deus e apresentar ainda aprovado é uma condição que nos fala que a nossa infraestrutura moral precisa ser trabalhada. A nossa infraestrutura de caráter precisa ser trabalhado. Nosso alicerce. Essa é a lei do crescimento. Os alicerces, eles nos mostram que é necessário ter esse entendimento que muitas vezes Deus vai nos levar a crescer para baixo. Gostamos de crescer para cima, onde todo mundo está vendo, está elogiando, está batendo palma, mas no processo da clínica da alma, Deus vai nos levar a crescer para baixo. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém aplaudindo, mas lá você está construindo os alicerces na rocha para uma vida inteira. Você está construindo os alicerces que vão suportar as aflições e as lutas da vida. E em cada provação existe uma oportunidade de você reverter situações de derrota, construir esse caráter de vitória nessas áreas que você teve uma história de fracasso. E eu gosto dessa história lá de Davi, quando Deus falou para Samuel que o rei Saul não iria mais continuar o seu reinado, exatamente pela falta de saúde emocional, querendo popularidade, querendo ser aceito pelo povo. Saul entrou nele, né, um espírito nele de loucura, né? Saul estava emocionalmente desequilibrado e espiritualmente perturbado. O rei Saul estava emocionalmente desequilibrado, espiritualmente muito perturbado. E Deus então dá um comando para Samuel: Samuel, eu vou levantar um novo rei de Israel. Vá lá até a casa de Jessé o belemita, porque eu já separei para mim um novo rei. E assim vai o profeta. Chega lá na casa de Jessé, ele apresenta os filhos, e eram filhos muito bonitos, muito fortes, muito altos, bem aparecidos, e por aí vai. O profeta estava já quase se deixando levar pelas aparências. O profeta já estava quase num passo em falso ali, se deixando levar através das circunstâncias. Mas Deus dá um comando para o profeta. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. E porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. E porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha que incrível. O RH de Deus, os recursos humanos de Deus, ele olha o seu coração. Ele não olha simplesmente seu desempenho, sua produtividade. Ele não olha simplesmente o estereótipo, ele olha o seu coração. E aí então entra Davi. Infelizmente Davi nem para a reunião tinha sido chamado. Quando o profeta chega na casa, eles fazem um banquete, fazem um almoço, é uma cerimônia. Davi nem foi chamado, nem para o evento foi chamado, nem foi lembrado. E aí o profeta diz para Jessé: acabou os seus filhos? E o Jessé, o pai, diz: não, eu tenho mais um, é o Davi. Ele é um pastorzinho de ovelhas. Eu achei que nem precisava de chamar, está lá no campo das ovelhas. Aí o profeta já discerniu, já entendeu tudo. Não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, o profeta o unge na frente dos seus pais, na frente do seu pai, dos seus irmãos. E ali ele recebe essa unção. O que nós precisamos entender aqui? Davi chamava a atenção do coração de Deus pelo quem ele era. Davi era um adorador.
Davi era um menino sincero, chamou atenção a Deus, de forma que o destino dele foi mudado. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, quando nós alinhamos nossa motivação, e esse é o poder da clínica da alma, quando nós nos submetemos ao processo de Deus, mesmo no anonimato, mesmo na rejeição, mesmo no abandono, mesmo no esquecimento que você esteja passando, se você chamar a atenção do coração de Deus, Ele vai parar tudo e vai mandar te chamar, seja de onde for. Amém? Agora era hora de você dar um amém poderoso. Deus manda te chamar. Se o seu coração estiver chamando a atenção de Deus, Ele manda te chamar de onde você estiver, seja no deserto, seja no anonimato, na rejeição ou no desprezo. Não morda a isca do vitimismo. Ai, Senhor, veja, não tem ninguém me lembrando de mim. Não tem ninguém me chamando para nada. Veja, né, a gente precisa entender que esse é o poder do anonimato, né? Que muitas vezes, quanto mais você se esconde em Deus, mais visibilidade Ele vai te dar. Esse é o poder do anonimato, né? Primeiro Deus te esconde, depois Ele te revela. Deus nunca te esqueceu, Deus apenas te escondeu para você ser tratado, para você construir alicerces, bases sólidas, para você suportar tudo que Ele vai construir na sua vida. Então é importante demais nós aprendermos essa radiografia da nossa alma. Veja, quando uma pessoa quebra um braço, quebra uma perna, ela vai no hospital, tira ali um raio-x, e aquilo sai aquela chapa, e o médico coloca esse raio-x ali naquele quadro, sob uma luz de fundo, e aí o médico vai examinar, aqui que quebrou, aqui está a fratura, é aqui que precisa ser tratado. Uma radiografia da alma é quando eu e você expomos a nossa história de vida a Deus, a palavra de Deus, aos princípios de Deus, e ali nós vamos identificar, é aqui que estão as fraturas da minha vida, é aqui que estão as dores, os traumas, é aqui que precisa ser tratado. E ali então nós vamos receber a cura, o tratamento, e vamos avançar. Uma radiografia da alma. Não é isso que o salmista diz no Salmo 139, versos 23 e 24, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Me prova e conhece os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em primeiro lugar, o salmista chama Deus para entrar dentro da história dele, dentro da sua vida interior. Olha para mim, sondar é procurar detalhadamente a fim de achar alguma coisa. Olha para o meu coração, olha para a minha mente, sonda o coração, sonda os pensamentos. E depois, uma disposição incrível de ser corrigido. Você tem disposição de ser corrigido? Porque a clínica da alma vai nos trazer esse desafio de recalcular algumas rotas. A clínica da alma vai nos trazer esse desafio de ajustar algumas rotas na nossa vida. Então é um lugar de tratamento, é um lugar de despertamento, de renovação da mente. É um lugar onde nós vamos descobrir caminhos, novas passagens, transformando todas essas dores em nossos maiores testemunhos. Você sabe as maiores dores que você já viveu? Aquilo que te traz muita vergonha, aquilo que de repente você nem consegue falar ainda, verbalizar. A partir do momento que você submete o tratamento, a partir do momento que você então aplica essa clínica da alma, suas maiores dores se tornarão seus maiores testemunhos. Cada lágrima que você derramou, nada disso vai desperdiçar. Deus vai usar tudo isso para colaborar com a autoridade na sua vida, naquela área muitas vezes que você foi mais atingido, naquela área que o inimigo mais tentou contra você, é onde mais Deus vai te levantar, vai te honrar e vai te usar como autoridade. Mas nós precisamos nos submeter, mas nós precisamos então avançar, e você precisa se abrir para o tratamento de Deus. Existem muitas pessoas que infelizmente estão marcados pela decepção, e a decepção nos cega para a solução, nos cega para a cura. Eu gosto de um texto aqui que está em Lucas capítulo 24, você conhece o texto, os discípulos ali no caminho de Emaús. A Bíblia diz que no terceiro dia, esses discípulos então eles vão para esse lugar chamado Emaús, mas é interessante observar que depois de 3 anos e meio seguindo Jesus de perto,
De repente, quando menos se espera, um certo dia Jesus é preso, Jesus é humilhado, Jesus é espancado, e quando menos se espera, ele estava dependurado numa cruz, em profunda agonia de morte. Já aconteceu com você isso? Quando você menos se espera, meu Deus, o que aconteceu com o meu casamento? Meu Deus, por que isso tudo? O que aconteceu com a minha vida moral? O que aconteceu com os meus filhos? O que aconteceu com a minha vida financeira? Quando você menos se espera, e você não entende mais nada. Foi o que aconteceu com esses discípulos, eles ficaram em choque, não era nada daquilo que eles esperavam. E na nossa vida nós enfrentamos essas mesmas situações, né? E quando os discípulos eles olham para aquela cruz, tudo que eles puderam ver foi um túmulo. Mas quando Deus olha para a cruz, ele não vê um túmulo, ele vê um útero. Como diz Bob Sorge, nunca foi um túmulo, sempre foi um útero de gerar as conquistas e as vitórias de Deus na sua vida. A cruz nunca foi um túmulo, sempre foi um útero para gerar vida, libertação, salvação e cura. Mas muitas vezes olhamos os episódios da nossa circunstância e declaramos como se aquilo fosse um túmulo. Morreu, não tem mais chance. E quando Deus olha para a cruz, ele não vê um túmulo, mas vê um útero. Ele não vê o fim, mas vê o começo. E Jesus então, ele nos mostra pelo seu exemplo. E é tão sério o que acontece com esses discípulos que Jesus precisou intervir. Porque esses dois lugares, ele nos fala um pouco dessa geografia existencial. Jerusalém é a terra do derramado Espírito, a terra do comissionamento, a terra do ide, do derramar dos dons. Emaús, que é esse lugar que eles saíram e foram, é um lugar, é uma geografia existencial de dor, de desistência, de depressão, de rendição, de decepção. Há uma geração inteira nesse domicílio chamado Emaús, e esses discípulos estavam indo para lá, eles não entenderam a cruz. Isso acontece comigo e com você. Muitas vezes não entendemos situações da nossa vida, e Jesus precisou então ir até eles e vai conversando, só que eles estavam cegos para reconhecer Jesus. Quando eles chegam ali para entrar nessa aldeia chamada Emaús, os discípulos falam com Jesus: fica conosco, já é tarde, entra, vamos ceiar. Jesus entra, ceia com ele, os olhos deles se abrem, Jesus desaparece. A Bíblia diz que na mesma hora eles se levantam e faz o caminho de volta até Jerusalém, a terra do derramado Espírito Santo. Eu penso que Deus vai fazer muita gente hoje fazer caminhos de volta. Eu penso que Deus precisa fazer você andar caminho de volta. O seu lugar nunca foi Emaús, a terra do trauma, da decepção e da desistência. O seu lugar sempre foi Jerusalém, a terra do ide, a terra do comissionamento, do derramar do Espírito Santo de Deus. Então, com a clínica da alma, nós aprendemos a crescer em toda e qualquer situação. Deus, ele quer dar a luz por intermédio da sua vida. Deus quer dar a luz aos propósitos dele, a sua vida. Só que dar a luz vai precisar de gerar, vai precisar de contrações, vai precisar de resistir muitas vezes a algumas dores, alguns desconfortos, mas Deus quer dar a luz aos propósitos dele na sua vida. Então nós entendemos que ao longo de nossa vida é possível que a gente carregue muitos pesos, muitos sentimentos, muitos pensamentos que têm esse poder de nos prender, de nos adoecer. E foi o que aconteceu com um personagem que eu gosto muito de falar dele. Ele aparece assim muito rápido na Bíblia e nos trazendo esse ensinamento muito profundo e enriquecedor, que é a história de Jabes, que está em 1 Crônicas capítulo 4, do verso 9 em diante. E a palavra do Senhor diz assim: Jabes foi o mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a sua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. A história de Jabes se assemelha muito com a minha e com a sua história. Às vezes nós carregamos na nossa história marcas de dor, de sofrimento, de perdas, de traumas, de infortúnios dos mais diversos. Jabes, ele nasce com um demérito,
causando muitas dores à sua mãe. Algo pesava contra o seu passado, sua história de vida foi marcada com essa dor, com esse sofrimento. Nós temos aqui alguém que poderia muito bem dar muitas justificativas para não prosseguir, para ficar estacionado nessa geografia emocional de dor, de adoecimento. Porém, a Bíblia diz que ele se torna o mais destacado, o mais bem-sucedido. De alguma forma, aquela marca, o seu infortúnio de dores, não impediu ele de prosseguir e nem de avançar. Sua vida não ficou paralisada. Jabes, a história de Jabes dá muito bem um dos maiores exemplos de uma pessoa que se submete a essa clínica da alma. E ele tem essa superação. O que aconteceu com Jabes? O que aconteceu com Jabes, que apesar da sua história de dor, de sofrimento, ele conseguiu superar. Ele se tornou o mais destacado. Nada impediu ele de avançar. Jabes tinha uma marca na sua história. Ele tinha tudo para viver uma vida na paralisia da dor emocional, nessa geografia da frustração. Ele então faz uma oração ousada. Ele se recusa a ficar naquela geografia de dor. E ele diz: Senhor, me abençoa e venha expandir o meu território. Não permita que eu seja vítima, refém do que aconteceu comigo, mas venha expandir o meu território, me leve para um novo tempo, me leve para uma nova história, me leve para uma nova geografia do meu destino. Essa é a oração de Jabes. E quantos aqui têm coragem de fazer essa oração hoje? Senhor, me abençoe e venha expandir o meu território. Esse é o nosso chamado, abraçar a nossa identidade, alcançar quem nós nascemos para ser, quem Deus nos criou para ser. Nós temos uma escolha a fazer aqui nesse momento da nossa vida. Vamos ficar aprisionados e paralisados nessa geografia de dor, de perda, de trauma, ou vamos nos mover para uma nova fronteira do nosso destino? Pastor, não tenho força. A força vem do alto para a sua vida. Pastor, eu tenho medo. Há um espírito de coragem, há um espírito de ousadia sobre a sua vida. Deus quer te mover para uma próxima fase, Deus quer te mover para um outro nível, Deus quer expandir as fronteiras da sua vida. E aqui nós entendemos que nossas maiores dores, ela tem o potencial de se tornar o nosso maior testemunho. Também nós entendemos que quando nos submetemos a nossa vida a esse lugar de cura e de tratamento, quando uma ferida é fechada, um ministério em potencial, ele pode ser aberto. Quando uma ferida é fechada, um ministério em potencial pode ser aberto. Não despreze o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Nunca foi um túmulo, sempre foi um útero. Nunca foi um túmulo, sempre foi um útero. E você precisa gerar e dar à luz aos propósitos de Deus na sua vida. Essa é a clínica da alma, com o objetivo de compartilhar esses princípios, esses caminhos que eu aprendi através desses anos de experiência, com homens também muito experientes, com homens também muito ungidos sobre a minha vida, uma teologia aplicada à vida, uma teologia aplicada à prática diária da vida das pessoas. E o meu objetivo aqui é ensinar você que existe um caminho. Deus tem um plano para todo aquele que sai fora do plano. Existe um caminho de vitória em meio a toda a nossa história, seja de dor, seja de sofrimento. E aqui há um chamado para cada um de nós, de Deus fazer na nossa vida. O que tem afetado o seu coração? O que tem entrado no seu coração? Nós não vamos poder viver uma vida saudável com Deus. Nós não vamos poder viver uma espiritualidade saudável, adoecidos emocionalmente. Essa é a clínica da alma. Esse é o caminho, a cura e a restauração. Eu quero finalizar aqui apenas te lembrando que o caminho do socorro requer de nós um posicionamento diferente. O Salmo 121 nos diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uma pessoa em busca de socorro é uma pessoa aflita. É uma pessoa angustiada. E nesse momento de aflição e de angústia, ela faz um novo posicionamento, porque ela diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Ou seja, eu levanto a cabeça. Nós não vamos encontrar o caminho de socorro com a cabeça baixa, olhando para o chão da vida esse tempo todo. Nós precisamos ter uma oração ousada. Senhor, tenho carregado muitos pesos, tenho carregado muita dor e muito sofrimento, mas hoje eu ouso levantar minha cabeça e olhar para o Senhor como fonte de cura e fonte de restauração para a minha vida.
E há um chamado aqui para nós. Foi o que eu disse no início e eu já quero encerrar. O que tem impedido você de avançar? O que tem impedido você de prosseguir? São os traumas, as dores, as vergonhas, os pesos, a dor emocional, a rejeição, o abandono, tudo isso que você sofreu, tudo isso tem o poder de te aprisionar. Mas há uma rota, mas há um caminho de cura e de restauração que se apresenta hoje a você. E há um convite muito atual. Jesus nos faz um convite muito atual. Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Nunca se viveu tanto uma sociedade cansada como nós temos vivido hoje. Nunca se viveu tanto nesses dias, nunca se viu tanto nesses dias pessoas esgotadas, cansadas. Vivemos uma sociedade do cansaço. E o convite de Jesus é tão atual. E ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Vai haver alívio, vai haver descanso, vai haver sentido, vai haver propósito, vai haver um recalcular de rota. Eu queria que você ficasse de pé, nós já estamos encerrando. Eu quero orar pela sua vida. Só que eu vou te pedir mais 5 minutos. Não vai fazer diferença no seu dia, mas na sua vida vai. Porque esse é um tempo de você reagir à palavra de Deus. Esse é um tempo de você refletir e acolher essa semente que foi lançada no seu coração. Uma semente que pode fazer a diferença na sua vida, na sua geração, no seu destino. Eu quero que você curve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nós queremos te dar graça por essa palavra, Senhor. Nos ajuda a encontrar esse caminho de cura, de restauração. Nos ajuda a nos livrarmos de todo o peso, de toda a dor emocional, de todo esse cansaço, de toda essa sobrecarga. Senhor, às vezes nem a gente mais aguenta a gente. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos por um caminho de cura, de transformar todo o peso, de transformar as marcas, as perdas, as dores, os traumas, as provações em propósitos. Oramos por um tempo de mudança de destino aqui. Senhor, nós te damos graça por essa palavra. E nós liberamos o Espírito Santo de Deus, porque é o teu Espírito que cura, que restaura, que transforma. Nós oramos liberando aqui um toque de cura, um toque de restauração em cada área de dor, em cada área de mágoa, em cada área de sofrimento, de decepção. Nós oramos por um recalcular de rota em cada uma dessas vidas. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude a nos submetermos a esse processo que vai nos levar a uma nova geografia da nossa existência. Não queremos mais esse lugar de sofrimento, de dor emocional. Não queremos mais esse lugar de falta de perdão, de amargura. Nós liberamos agora. Liberamos o nosso coração de toda mágoa, toda falta de perdão. Ore aí no seu lugar, querido. Coloque a mão no seu coração e apresente seu coração, suas emoções ao Senhor. Deus, nós oramos e pedimos que a tua graça, o teu favor e o teu poder repouse aqui nessas vidas, trazendo cura e trazendo restauração. Em nome de Jesus, é o que nós oramos. Amém e amém.